Olá, Antônio. Olha, hoje nós vamos conversar sobre os meninos indígenas que ajudavam os jesuítas no cotidiano missioneiro. Antônio, que meninos eram esses? Grande Argemiro! Esses meninos, muchachos ou pairoiguaras, como os jesuítas chamavam, eram os filhos dos caciques dos povoados, dos cabildantes e aqueles que mais se destacavam no aprendizado escolar e da doutrina. Eles eram os ajudantes diretos dos missionários, aqueles que os atendiam em suas casas, na liturgia, como coroinhas e cantores, que organizavam e limpavam a igreja, que cumpriam funções catequéticas e que, em casos extremos, até realizavam batizados. Enfim, era um grupo relativamente grande de meninos, nunca meninas, que acompanhava os missionários no cotidiano reducional. No entanto, mais de uma vez o padre geral tentou acabar com a presença dos meninos nas casas dos religiosos, não obtendo sucesso na empreitada. Tá. E qual o motivo para a escolha justamente de meninos para essas funções? Argemiro, na história do catolicismo, a presença de meninos como ajudantes litúrgicos é antiquíssima. No caso das missões jesuíticas, dá-se continuidade a essa tradição, mas também são acrescentados novos elementos. O primeiro deles é que os jesuítas buscavam separar-se o máximo possível dos contatos femininos, e nos povoados missioneiros, quem acabava cumprindo as funções de ajudar na organização das casas dos missionários e de buscar o provimento da alimentação e das suas necessidades básicas eram os meninos indígenas. O segundo elemento é que a proximidade dos missionários a esses meninos possibilitava-lhes melhor moldá-los na doutrina cristã e também atingir os adultos através de suas atividades, seja para convencer seus pais, seja para catequizá-los, ou ainda para que informassem os missionários sobre tudo o que acontecia nos espaços da vida doméstica dos demais indígenas. Esses meninos, como dito na documentação missionária, eram os mais diligentes espiões dos padres. Ao completarem 13 ou 14 anos, tais rapazes eram retirados das casas e substituídos por outros mais jovens. Mas esses meninos moravam com os missionários ou com as suas famílias? Na verdade, alguns comiam e dormiam próximo à igreja, não na casa dos padres, porque os padres não tinham casas separadas, mas somente refeitório e aposentos. E outros moravam com seus pais. Quanto a esse assunto, veja o que diz o Regramento Geral para todos os povoados missioneiros, aprovado pelo padre Tirso, superior geral dos jesuítas, em 1689, abre aspas. Também serão 6 e não mais os rapazes que sirvam em casa, os quais terão um dormitório à parte, e fora dele não dormirá nenhum deles. Cada um terá também sua própria rede, e terão todas as noites uma vela acesa que possa durar até amanhã. E visitem-nos algumas vezes depois de deitados, sem dia nem hora fixa, para que não se sintam seguros. E procure-se que sempre tenham o que fazer, assim como também os oficiais da casa. E não se tenha nela índio que não seja de bons costumes, fecha aspas. À noite esses meninos eram cuidados por um adulto, mas em 1749 os meninos foram proibidos de dormir na casa dos padres. O mesmo regramento ainda dispõe sobre os cantores, entre os quais figuravam também meninos ao lado de pessoas mais velhas, e os coroinhas, abre aspas. Os cantores em nenhuma doutrina excederão o número de 40, e procure-se reduzir esse número, especialmente nos povoados menores. Os coroinhas não passarão de 6, com idades entre 10 e 15 anos, e sejam virtuosos, fecha aspas. Como o regramento não fala nada sobre com quem viviam esses outros meninos, é possível que
se não todos, a maioria deles vivesse com suas famílias, diferentemente dos muchachos, ajudantes das casas dos jesuítas. E esses meninos da casa dos jesuítas podiam ir visitar suas famílias, não? Argemiro, essa sua pergunta me leva a pensar em como os jesuítas conseguiram convencer os pais a deixarem os filhos, literalmente, irem morar com eles. Tenho de dizer, no entanto, que em nenhum momento os missionários registraram que alguém tenha resistido em deixar os filhos acompanhá-los. Pelo contrário, há um registro na Carta Annua de 1627, referente à redução de Santa Maria do Iguaçu, no qual o capitão Taupá, que era o principal de Iguaçu, pediu, nas palavras dos jesuítas, com muito carinho, aos padres que seu filho Dom Miguel, então com idade entre 14 e 15 anos, fosse aceito na sua casa para receber uma formação religiosa diferenciada. Ele foi aceito, pois, como dizia o padre, dele dependia grande parte do bem da redução quando a haveria de governar. Os missionários tinham ainda em casa 3 meninos, um sacristão, um cozinheiro e um despenseiro, leitor e professor. Parece então que os pais faziam questão que seus filhos fossem ajudantes dos padres. Agora, se esses meninos podiam visitar os seus pais, vamos encontrar a resposta a essa pergunta nos memoriais baixados pelos padres provinciais, que em resumo dizem que eles podiam, ao meio-dia, ir banhar-se, brincar e visitar seus pais, se assim desejassem. E em termos práticos, professor, para eu entender um pouco melhor, que trabalhos os meninos realizavam na casa dos padres? Argemiro, eu vou usar um relato do padre Antônio Sepe para responder a sua pergunta. Diz ele, abre aspas, à mesa, o melhor dos sopranos lê para mim em latim um capítulo da Sagrada Escritura. Depois outro rapazinho lê em espanhol um trecho da vida dos santos. E ao final da refeição lê do martirológio ou do calendário dos santos a passagem correspondente ao dia. 6 outros rapazinhos que vivem sempre em casa comigo servem à mesa. Um traz os pratos, outro os recolhe. Um vai buscar água do rio, outro limpa as velas. Este serve o pão, aquele traz as frutas da horta. Todos permanecem de pé, descalços, com a cabeça descoberta, muito modestos, como noviços, prontos ao primeiro sinal. Quando termino de comer, é a vez dos meninos. Dou-lhes sempre um bom pedaço de pão branco que apreciam mais que qualquer outra coisa. Muitas vezes, um pouco de mel, como guloseima e carne em abundância. Às vezes, em dias de grande festa como o Natal, o menino Jesus lhes traz bolinhos e pastéis, o que lhes alegra o coração, fecha aspas. O relato mostra o carinho que o padre Sepe possuía por esses meninos. Mas isso teve de ser tratado em um memorial específico, escrito em 1722 pelo padre provincial Miguel de Aguirre, ordenando que os missionários mantivessem o devido distanciamento afetivo dos muchachos e que não fossem servidos individualmente por aquele que erroneamente podiam até chamá-los de seus rapazes. Espero que tenhas gostado do assunto tratado nesse episódio. Até o próximo! Água de EVT. Obrigado!